Às vezes eu me sinto assim, não vou dizer incrédulo. Eu não sou incrédulo, não. Eu creio diferente. Creio diferente. Porque eu não consigo assim pegar o Velho Testamento e achar que Deus está falando de mim, entendeu? Mas eu consigo pegar o Novo Testamento e me encontrar ali em todas as falas de Jesus. E se você perguntar para mim se eu queria ser um cara abençoado por Moisés ou um cara abençoado por Jesus, você já sabe a resposta. Né? Mas o que eu acho é que nós vivemos um tempo em que a igreja quer a bênção de Jesus e a bênção de Moisés ao mesmo tempo. É complicado. Acho que não dá certo isso. Também queria fazer uma outra observação, é que, engraçado, não é assim que eu sou a favor da teologia da miséria e do sofrimento, entendeu? Eu só não acho que nós temos a prosperidade material e nem a proteção de exceção de Deus no contrato de discipulado de Jesus. Não é que não acontece, que não existe. Não está no contrato, deu para entender a diferença? Porque a prosperidade material e a proteção especial, diferenciada, estava no contrato de Deus com Israel. Mas não está no contrato de Jesus com a igreja, entende isso? Quer dizer que Jesus não cuida da gente, não nos abençoa, e não nos protege, não nos livra? Claro que sim, mas não está no contrato. Nós não podemos chegar lá e falar assim: Jesus, seguinte, eu dei o dízimo de tudo e o Senhor não me abençoou, não. Mas um discípulo de Moisés podia. Entende essa questão? Engraçado, né? Estava no contrato lá, não está no contrato aqui. Significa que não acontece aqui? Não, acontece aqui também. Mas não está no contrato. Um dos nomes dados a Satanás é Lúcifer. É bíblico. Qual o capítulo e versículo? Ixi, eu peço ajuda aos universitários. As universitárias sabem, eu já foram embora, outra universitária foi embora. Lúcifer é Isaías 14, Ezequiel 38, é por ali, você tem que achar por ali. Ele é um anjo de luz. Deixa eu ver se eu acho. O problema de responder pergunta assim ao vivo é passar vergonha, né? Não, acho que Lúcifer não é um nome bíblico, não. Vou ficar devendo para você, viu, irmã? Leia Isaías 14 na sua casa, que é o texto bíblico, e Ezequiel 28. Falei 38, né? 28. Vou ver se aparece aí. Bom, agora, podia dar uma busca no Google também, Lúcifer, e ver se aparece lá em algum texto bíblico. Como entender as promessas para Israel e o povo judeu que dizem estar se cumprindo? Eu não acredito em nada disso. Eu acredito o seguinte, pessoal, que as promessas de Deus para Israel já se cumpriram. Eu não creio que o Estado político de Israel, que hoje está no território lá, na Palestina, no Oriente Médio, que é a mesma coisa dessa nação do Velho Testamento. Eu não creio nisso. Eu creio, inclusive, que as promessas se cumpriram. Eu creio que a grande tribulação ali de Mateus 23, 24, aquilo fala da destruição do templo no ano 70, com o imperador Tito. Agora, o que eu tenho dúvidas ainda é a interpretação de Romanos
9, 10 e 11, quando se diz claramente que Deus tem um último capítulo na história dele com Israel. Mas eu não acredito nessas profecias se cumprindo, porque profecia se cumprir é reconstruir o templo em Jerusalém e voltar a sacrificar em Jerusalém. Não é possível mais. Jesus acabou. Nós acabamos de ler com Hebreus 9, que não há mais sacrifício de animais. Então, até que ponto é válida a analogia entre os utensílios do tabernáculo, o altar, pia de bronze e até a nossa vida cristã? Eu acho que tem limites, né? Mas, por exemplo, uma vez eu fui pregar numa igreja, encontrei um camarada que falou assim: pastor, eu sei tudo de tabernáculo. Aí eu achei uma coisa assim, interessante, mas eu pensei, tabernáculo? Fala aí uma coisa que você sabe sobre tabernáculo. Ele falou: eu sei, pastor, que tem uma grande bacia de bronze com água, que antes de entrar no tabernáculo, o sacerdote tinha que se lavar naquela água. Aí eu meio assim, achando meio inútil, sabe, o cara saber isso. Eu falei: e daí? Ele falou assim: e daí, pastor, que é o seguinte, o senhor sabe que naquele tempo uma bacia de bronze no deserto, com aquela água cristalina, funcionava como um espelho. Eu acho que o que está querendo dizer é que toda pessoa que vai entrar na presença de Deus tem que se olhar no espelho. É a mesma coisa que o Paulo falou em Coríntios, que antes de participarmos da Eucaristia, todo homem tem que examinar a si mesmo. Eu falei: interessante. O que mais você sabe sobre o tabernáculo? Mas há limites, viu, pessoal? Há limites para a gente tentar encontrar um paralelo e uma lição espiritual em todas as realidades da Bíblia, tá? Até porque você viu que lá em Hebreus 9, quando a gente estava lendo, que o autor de Hebreus estava dizendo: olha, tem isso, e agora não vale mais falar detalhadamente sobre isso. Nós ficamos no vazio, nós não ouvimos a explicação que eles teriam. Agora a gente começa a construir, conjecturar e basear nosso entendimento em hipóteses. Eu acho um pouco complicado. Fica a impressão de que é necessário instrução e cultura para entender os planos de Deus. Como ficam as pessoas simples? É necessário instrução e cultura, sim, para entender os planos de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro. Veja que coisa interessante, né? Deus escreveu um livro. Então, para começar, o cara tem que saber ler. Nós falamos isso, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Tem que aprender a ler. Isso é um fenômeno muito interessante, inclusive, do protestantismo. Todo mundo que se converte quer aprender a ler para poder ler a Bíblia. Nós levamos muito a sério esse livro. E nós não nos contentamos com esse analfabetismo funcional do sujeito que lê e não entende o que lê. Então nós temos que estudar, sim, a Bíblia Sagrada. Pega, por exemplo, Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo diz, ele usa palavras de persuasão. Ele está persuadindo com a sua pregação. Ele está debatendo e discutindo na sinagoga. Todo sábado ele vai lá para um debate. Ele vai para Atenas lá com os filósofos gregos, ele vai para debater. Então tem que estudar, sim. Por que não estudar? Agora, por outro lado, é por isso que eu acho que o dom de mestre está presente no Novo Testamento. É uma grande responsabilidade dos mestres. O que eu estou fazendo aqui pode cair na minha cabeça no dia do juízo, pessoal. Tiago disse isso, que haverá mais rigor para os mestres do que para as pessoas simples, que alguém citou aqui na pergunta. Por outro lado, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o dono da minha vida. Jesus Cristo é a única autoridade espiritual que eu invoco e nele ponho a minha esperança e a minha alegria. Uma criança entende e abraça e vive. Eu tenho, por exemplo, alguns livros de teologia, inclusive é muito engraçado, mulher de teólogo, né? Tem a esposa do teólogo
de um dos que eu mais gosto, escreveu um livro sobre ele e depois acabou com o sujeito. O teólogo que vocês admiram, eu vivi com ele, aí acabou com o cara. Então, tem muita gente que conhece muito da teologia e da Bíblia, mas não conhece Deus. Você não sabe aquela história do Arthur que declamou o Salmo 23 e todo mundo aplaudiu, e depois um velhinho levantou e declamou o Salmo 23 e todo mundo chorou? E aí perguntaram, por que isso? E a resposta foi, porque o ator conhecia o Salmo 23, o velhinho conhecia o bom pastor. Então, eu me lembro de um momento em que estávamos oficiando, era o ofício fúnebre da senhora Maria Petkov, e o seu marido, também já falecido, irmão Basílio Petkov, ao lado do caixão da sua esposa, pôs a mão assim e disse, não entendia nada de Bíblia, mas sabia tudo de fé. E eu fiquei quieto, metido a saber Bíblia, fiquei muito quieto. Então os mistérios do reino de Deus, eles inclusive são revelados, né? Por isso é que Paulo diz que não foram muitos eruditos, poderosos, mas Deus se agradou em revelar os seus mistérios aos pequeninos, a essa gente simples aqui. Talvez o grande segredo seja que nós que podemos estudar, pedirmos a Deus que nos dê um coração de criança. Mas ter um coração de criança não é desculpa e nem razão para deixarmos de estudar, porque deixarmos de estudar é uma ofensa a um Deus inteligente que quer se comunicar conosco e tanto quer que escreveu um livro extraordinário. Temos a realidade que bate à nossa porta e Deus não tem atuação em nosso dia a dia. Isso quando nos foge o alcance. Só que eu entendi direito que hoje Deus não faz nada, é isso, mais ou menos? Eu não penso assim não, eu penso o que disse Jesus, né? Que Deus cuida de flores e passarinhos e cuida da gente também. Ele está cuidando. Ele está nos livrando o tempo inteiro, nos abençoando, nos suprindo. Deus está trabalhando, disse Jesus, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A palavra de Deus não está algemada, o Espírito Santo está agindo. Agora, se essa pergunta é uma sugestão de eu esperava ser abençoado como Israel no Velho Testamento e não sou, é isso mesmo. Deus ainda hoje se relaciona com Israel nos moldes do Antigo Testamento, visto que ainda se mostra como povo abençoado em termos concretos, dinheiro, liderança, inteligência, beleza. Beleza? Mesmo na diáspora. Olhe, é o que eu digo, tem Romanos 9, 10 e 11, que é o último capítulo que Deus vai tratar com Israel, mas que é um povo diferente, nós não podemos negar. Mas eu leio na Bíblia Sagrada, está muito claro que o Israel de Deus é a igreja, não é a nação de Israel. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, não são os do sangue. Vamos ler isso aí? Deixa eu achar, né? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então, olha, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé.
estejam certos disso, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. O Israel de Deus não é definido hoje por uma identidade sanguínea. É a identidade da fé no Messias. Esse é o Israel de Deus. Eu acabei de ler Gálatas, o capítulo 3, os versículos de 6 a 9. No cenário atual religioso, o combustível da fé, que assim podemos dizer, está com muita ênfase no Velho Testamento ou ritos judaicos. Em sua opinião, quais mudanças ou implicações teria a igreja brasileira se rompesse com esta ideia? Nós íamos alvoroçar o mundo, né? Ia acontecer o que acontece quando a igreja é a igreja. Porque está acontecendo, né? Está acontecendo. Acho que nós temos que pedir a Deus um livramento. Hoje. Temos que pedir assim a Deus, todo dia. Deus, ajuda-me a não acreditar que isso que está na televisão e no rádio é a tua igreja. E dá-me olhos para ver a tua igreja. Pergunta para os meninos que foram para o Borel se eles não viram a igreja de Jesus lá. Eu estava conversando com o pastor Antônio Carlos Costa, ele falou assim, Ed, no morro, no meio da bandidagem, teólogo liberal morre. Falei, como é, Antônio Carlos? Falei, vai lá dizer que Jesus não nasceu da Virgem. Que esse livro aqui tem umas coisas que não é muito palavra de Deus. Os caras te matam. Interessante, né? Acho que é meio aqui em São Paulo, assim, que a gente faz umas teologia meio psicodélica. Mas no morro, no meio da tal gente simples aí da pergunta, né? É no meio só de gente diferenciada, né? Que tem teologia diferenciada, mas o povo mesmo acredita no Evangelho e as coisas estão acontecendo. É que a gente confunde a igreja de Jesus com essa igreja que está na mídia. A verdadeira igreja, ela está aí. Sempre esteve, né? Então vamos pedir a Deus que nos dê olhos para vê-la, porque senão a gente desanima muito e não celebra. Não celebra, mas a igreja está aí sim. Hoje há um grande número de evangélicos que não estão mais frequentando igreja. Será porque não conhecem a diferença entre o AT e o NT? Conforme sua explanação de hoje, por que ocorre esta dispersão? Essa matéria da Folha de São Paulo de hoje, né? Vocês viram? O pessoal está, vazando. Isso é um fenômeno interessante. E eu achei bonito, não sei nem se é bonito. Uma expressão que estava na reportagem dizendo que o pessoal crê, mas não pertence. Que era a crença sem o pertencimento. Eu acho mesmo que as igrejas hoje em dia está difícil, viu, pessoal? Eu não culpo essa gente, não. Eu sou solidário com esse pessoal. E acho mesmo que há uma judaização da igreja. Não é o evangelho que está sendo pregado, sei lá. A promessa de Deus se perpetua com relação à prosperidade e à proteção do povo de Israel. O povo de Israel não parece ser protegido, cercado por povos árabes que claramente vivem em ambiente de tensão. Mais ou menos, viu, pessoal? Porque se os americanos apoiassem os povos árabes, o Israelzinho já tinha sido varrido, né? Então eu não sei como é que é isso. Fazer a transposição da realidade geopolítica, de imperialismo econômico-militar dos nossos dias, para dizer que Deus está cuidando de Israel do mesmo tempo que cuidava no tempo dos juízes, ou do mesmo tempo que cuidava no tempo do rei Davi, eu não sei. Mas que é um povo diferente, é. Acho que vou ter que fazer uma segunda-feira só sobre o Israel hoje, Israel ontem e tal. Então eu vou pular essas perguntas agora, que eu já estou me enrolando. Deus realmente enviou, eu sabia que vinha essa pergunta, um demônio sobre Saul? Realmente enviou. E olhe, não somente enviou sobre Saul, porque diz assim, um espírito maligno enviado da parte de Deus para atormentar Saul, como enviou também para o apóstolo Paulo. Você não leu no Coríntios 12, da segunda carta? Que Deus me enviou, por causa da excelência das revelações, Deus me enviou o mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu pedi 3 vezes para Deus tirar esse maldito, e Deus falou, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sosseguei nesse texto quando eu ouvi o Dr. Russell Shedd explicando que naquele dia em que
Paulo ficou lá, Deus me livra desse demônio que me esbofeteia, me livra disso. Deus falou assim para ele, assim, Paulo, esse demônio é servo meu, ele está aí para cumprir uma tarefa que eu dei para ele, que é para incomodar você o tempo inteiro, para manter você de joelhos. No dia que eu tirar esse demônio daí, você vai se achar tão forte e poderoso, arrebatado ao terceiro céu, cheio de revelações, que você vai se ensoberbecer. É esse anjo satânico te esbofeteando que mantém você de joelhos. Eu vi o Dr. Shedd falando isso, eu falei, é verdade. Quanto mais a gente tem consciência da nossa fraqueza, da nossa finitude, da nossa miserabilidade, do pecado que tenazmente nos assedia, e a gente ouve a palavra de Deus que diz, quem está em pé, cuide que não caia, mais de joelho a gente fica. Esse anjo tem uma tarefa de mostrar o quanto nós somos fracos, para que a graça de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, e aí nós somos fortes, é na graça de Deus. O Salmo 91 se aplica a nós, os crentes, ou apenas ao povo de Israel? Se aplica a nós de maneiras distintas. Por exemplo, quem é aquele do Salmo 91 em quem o maligno não toca? Primeiro é o Messias. Primeiro de todos é o Messias. É um salmo messiânico. Ele aponta para o Messias. Segundo, ele se aplica para nós também no sentido espiritual, porque o maligno não nos toca. Ele incomoda. Ele pode esbofetear, ele pode incomodar e tocar o nosso carro, ele pode tocar a nossa casa, fazer despencar o elevador, mas ele não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na minha relação com Deus, o diabo não entra. Ele pode me atazanar o quanto for em volta, mas na minha relação com Deus, o diabo não entra. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestade, nem fome, nem espada, nem nudez, nem perseguição, nem nada nesse mundo pode me separar do amor. Nem desemprego, nem doença, nem nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o Salmo 23 se aplica também assim. Veja, essa pergunta do Salmo 23 é importante. Eu não disse que o que Deus falou para Israel só vale para Israel e não vale para nós. Eu disse que toda vez que você lê alguma coisa que Deus falou para Israel, você tem que perguntar para a lógica da Escritura Sagrada se aquilo vale para você também ou se foi só para Israel. Correto? Foi isso que eu disse. Vejo que por suas exposições você é amilenista. Pois bem, daria para aplicar esse mesmo ensino ao pré-milenismo? Quem falou que eu sou amilenista? Por suas exposições. É uma dedução. E a razão pela qual eu não sou amilenista, muito embora tenha simpatia, é que eu não sei explicar esse pré-milenismo aqui, essa pergunta que eu não sei explicar. Escatologia é um assunto que nunca me interessou. Nunca me interessou. Amilenismo, pré-milenismo, pós-tribulacionista, pré-arrebatamento, é uma confusão danada, são 5 eventos. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, qual mais que é? O juízo final, não sei o que, você tem que organizar. O arrebatamento da igreja é antes ou depois do milênio? Antes, e grande tribulação, né? É antes ou depois da grande tribulação? Então tem gente que diz, a igreja passa pela grande tribulação, mas é arrebatada depois da grande tribulação, mas antes do milênio. Então é pré-milenista, pós-tribulacionista. Mas tem o pós-tribulacionista, amilenista, mas tem o pós-milenista, pré-tribulacionista. Eu não sei explicar isso. E nunca me interessei por explicar isso. Quem sabe um dia eu ainda vá estudar isso, mas ainda não chegou o meu dia. Como Jesus se posiciona no que diz respeito a dízimos nos dias de hoje? Entre no Google e coloque lá, Talmidim dízimo. E assista, 5 minutos. Correto? Ou entre no www.ibab.com.br, procure conteúdo pastorais, palavras pastorais, e procure um artigo Ouro, Prata e Bronze. Você vai encontrar uma pastoral sobre dízimo lá.
Se ninguém é capaz de cumprir a lei perfeitamente, como você acha que funciona a salvação antes da vinda de Jesus Cristo através da consciência de cada um, talvez? Não. Olha o que nós acabamos de ler, né? Eu acredito que você formulou a sua pergunta antes da nossa leitura. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Creu em Deus e isso lhe foi. Porque o justo viverá da fé. Numa resposta muito simples, correndo o risco de ser simplória, pense no Messias. Antes do Messias, os que esperavam o Messias. Depois do Messias, os que sabem que ele já veio. Fé no Messias que vem, fé no Messias que veio. É fé. Fé. Sempre fé. Como é a salvação no Antigo Testamento? Acabei de responder. Falta uma, tomara que seja fácil. E é grande, hein, pessoal? Em Apocalipse 12, parece que a história da humanidade e a eternidade acontecem simultaneamente numa mesma sucessão de fatos. Entretanto, em 1 de Pedro 1, 19 e 20, diz que o sangue de Cristo era conhecido antes da fundação do mundo. Se não me engano, Rubem Amoresi, em Meta História, propõe que o passado, presente e futuro ocorrem ao mesmo tempo no plano da eternidade. É isso mesmo? Ou é possível outra explicação? Desculpe pela pergunta ter ficado tão extensa. Meu Deus. Meu Deus. Honestamente, eu acho que isso não é teologia, é filosofia. Filosofia. É o conceito de Santo Agostinho, em que existe a história e a eternidade. Deus está na eternidade, Ele está fora do tempo. O Agostinho dizia que Deus está no eterno agora. O que para nós é passado, presente e futuro, para Deus não existe. Deus é sempre agora. Mas eu acho que isso é uma discussão filosófica. O fato é que, de verdade, o sangue de Jesus Cristo e o Cordeiro de Deus era conhecido desde antes da fundação do mundo. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1 da segunda carta, diz que ele se manifestou. Aquele que era conhecido dos anjos se manifestou agora a nós. Então, eu acho particularmente que nós vamos nos perder se nós nos ocuparmos de lucubrar a respeito da eternidade. Nós poderíamos tentar lidar melhor com a história, que já é um grande de um trabalho. O que nós sabemos? O que nós sabemos é a sucessão de fatos cronológicos, que Jesus nasceu mesmo, que Jesus morreu mesmo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi levado ao céu, 50 dias depois teve o Pentecoste, e é isso que nós temos que buscar. Então eu terminaria essa sessão de perguntas aqui com Tessalonicenses. Esse versículo aqui é muito legal, especialmente para pessoas preguiçosas. Ou que então já está tarde, né? Quer ver, ó? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que permaneçam firmes. Acabou. É beleza. Mas é antes da tribulação, é depois, é pós-milênio, é antes do milênio, é na eternidade, é ao mesmo tempo, não sei o quê. Como é que Jesus vem? Todo olho verá, vai ser pela internet, Ele vem pelo YouTube, como é que vai? Então, a questão é a seguinte, pessoal, a respeito da vinda do Senhor, permaneçam firmes. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Permaneçam firmes, esperando e amando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o versículo do preguiçoso escatológico. Que Deus os leve em sua graça e em sua paz. Amém.